Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, conforme o horário que você assistir esse vídeo. E nós estamos aqui hoje no dia 16 de março de 2022. Nessa ocasião nós queremos trazer aqui uma palavra. E o texto que nós queremos ler se encontra em Eclesiastes 3:19, que diz: Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são passageiros. Meus queridos, sexta-feira passada agora, eu tive a perda da minha cadelinha. E isso foi muito forte para mim, porque eu tinha uma convivência com ela, como tenho com os outros dois, com o macho e o filho, o pai e o filho, porque era pai, mãe e filho. E a mãe, problemas de insuficiência renal, problemas que ela veio se arrastando, e eu lutando muito, gastando muito, socorrendo muito, muita medicação, muito trabalho, muito sofrimento, levando para médico, levando para tomar soro, 10 dias nas carreiras, sozinho, ida e volta, e um trabalho incrível, um estresse total. E na sexta-feira passada agora, ela veio dia 11, se não me falha a memória, foi dia 11, ela veio a morrer. E eu ficava pensando muitas vezes, se Jesus voltasse e me levasse e deixasse eles, né? Me levasse e eles iam ficar, evidentemente eles iam ficar. E eu ficava, de qualquer forma, preocupado com isso, porque eu sendo arrebatado, antes deles partirem, eles iam sofrer muito, porque não ia ter pessoas para cuidar deles como eu cuido. 16 anos e 7 meses, o pai está cego e surdo, também quase não está andando, mas está bem de saúde, com 16 anos e 7 meses. E o filho tem 15 anos e 4, 5 meses, mais ou menos. O filho tem mais ou menos isso, que ele nasceu em outubro. São 15 anos e 4 meses, 5 meses aproximadamente. E aí ela morreu na sexta-feira. E eu tive que encarar e entender. Quando eu li esse texto aqui, eu senti uma paz, uma conscientização da perda, porque de qualquer forma existia um laço de amor entre mim e ela, muito forte, porque ela sempre foi muito apegada a mim. Ela sempre foi muito ligada a mim. Ela pedia água, ela pedia, arrastava um potinho para pedir comida, ela pedia até para dormir. Uma vez que eu moro sozinho, então havia todo uma convivência muito próxima dela e deles. Mas ela era mais esperta, ela era mais sapeca, ela era mais carinhosa, ela era mais voltada para mim.
Para onde eu ia, ela estava perto, em todo lugar. Esperava voltar do trabalho, sabia quando eu ia trabalhar, sabia quando eu ia sair para algum outro lugar, para a igreja. Ela não fazia problema. Mas quando ela via que eu ia para perto, que pudesse levá-la, ela já ficava, às vezes, latindo. Mas o que eu quero transmitir aqui é a questão da situação de perder um animal, e que, assim como sucede aos animais, sucede aos homens. Então a gente perde um animal, a gente perde um pai, perde uma mãe, perde um filho, perde uma esposa, um esposo, você que me ouve. E muitas vezes aquilo fica abalando o seu coração, o nosso coração. Algumas pessoas, elas entram em depressão, algumas pessoas ficam tão abatidas, tão angustiadas com a perda, porque a separação, a dor da morte, a dor da separação é algo que mexe realmente com a gente. E eu vi ela morrendo na minha frente, lá no pet shop, no atendimento com a veterinária. E para mim foi muito doloroso. Mas eu ficava imaginando como ia ser meus dias, se eu ia chorar, se eu ia ficar angustiado, como é que eu ia encarar a situação. Mas Deus me deu entendimento, graça, Deus me deu controle emocional, domínio próprio, para eu saber encarar. E aí eu trouxe ela toda empacotada, toda enrolada no plástico, toda ensacada com a fita, um pacote branco todo, parecia uma mercadoria. E aí chamei uma amiga e enterrei ela aqui próximo do Pantanal, na beira de um Pantanal que tem aqui, tem um matagal. Cavamos um buraco, botei a toalhinha e enterrei ela. Então, algumas pessoas às vezes criticam porque a gente sofre pelo animal, a perda, a dor, a saudade. E até o presente momento eu continuo assim, às vezes, uma sensação de que ela não morreu, de que ela foi para algum lugar, passar um tempo, porque há 17 anos quase, nunca me separei dela, nunca deixei ela jogada ao léu, sempre responsável, todo tipo de medicação, todo tipo de remédio, todo tipo de atendimento, alimentação, água mineral para não adquirir verme, nozes, sempre remédio de verme, remédio para carrapato para evitar, sempre vacinação importada, de alta qualidade para eles ficarem protegidos de várias doenças. São 10 tipos de doenças. Sempre procurando dar um melhor para eles. O que nos leva a isso é o amor. Então, se você tem um animal, trate dele bem. A Bíblia diz que o justo cuida bem dos seus animais. Está lá em Provérbios. O justo cuida bem dos seus animais. Porque foram criaturas. Eles são criaturas que Deus criou. E Deus não criou os animais para ser maltratado. E até crime. Maltrata os animais, abandono. Não é? Tem agora realmente uma lei severa contra isso, porque estavam maltratando demais os animais. Mas tudo nesse mundo, como diz aqui o texto, que tudo passa. Tudo é passageiro. Tanto um quanto o outro. Tanto um morre quanto o outro morre. Por quê? Porque tudo é passageiro. E não há vantagem no homem em relação aos animais, porque tem o mesmo fôlego, ou seja, vida. Tanto o homem tem vida e o animal tem vida, como um morre, como o outro morre. A diferença é que o animal não tem espírito, mas o homem tem espírito e vai para Deus que o deu, como diz Eclesiastes, lá no capítulo 12, final. Que o homem volta o pó à terra e o espírito para Deus que o deu. Essa é a diferença que existe entre o animal, mas a diferença entre o animal e o homem é só essa. Ele tem espírito, no sentido de fragilidade, de morrer. Tanto um morre quanto outro morre. Essa é a realidade. Por quê? Porque tudo é passageiro. E o que nós temos que fazer é focar e fincar o nosso coração na palavra de Deus. Como diz lá no texto de João, que o mundo passa e a sua concupiscência, mas a palavra de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus,
permanece para sempre, assim como a palavra de Deus permanecerá para sempre. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus não passará. Então a gente vê aí muitas pessoas se degladiando por causa de bens materiais que se deterioram, enferrujam, se quebram. Pessoas brigando na justiça, irmão brigando com irmão, marido brigando com esposa. Na separação vai os dois brigar a ferro e fogo na justiça por causa de um carro, por causa de uma moto, por causa de um bem, por causa de dinheiro. Claro que todo mundo tem que buscar o seu direito, mas as pessoas às vezes se tornam inimigas, até mortais, e até às vezes matam uma a outra, ou se tornam grandes inimigos, tendo convivido tantos anos, tendo até filhos no meio da relação, e passam a se tornar inimigos mortais por causa de um bem que perdeu na justiça, por causa de dinheiro, porque saiu em desvantagem no divórcio, na separação, e ficam brigando. Tudo passa. Tudo se deteriora, tudo se enferruja, tudo se quebra, tudo envelhece. A casa, o carro, a mansão, o carro Ferrari enferruja, envelhece, pode bater no poste e se acabar. Um avião cai lá de cima e se deteriora, se acaba, explode. Tudo nesse mundo se acaba. E o que é que eu quero trazer aqui para você com tudo isso? Que apesar de todo o meu sentimento, todo o meu amor, todo o meu carinho por ela, como eu tenho pelos outros também, mas o meu coração ficou em paz. Eu consegui entender, aceitar a perda, não é? Com paz, porque durante todos esses quase 17 anos eu dei o melhor para ela, eu dediquei, né, o meu carinho, a minha assistência, o meu cuidado, proteção, amor, muito carinho eu dei para ela. E a gente muitas vezes, por não entender que é a permissão e a vontade de Deus, porque tudo vai chegar ao seu momento, o seu dia. Por não entendermos isso, a gente passa a confrontar, passa a questionar. Quando há uma perda de um pai, de um filho, não é fácil. Mas muitas vezes a gente se esquece de buscar o refúgio em Deus, de entender que Deus é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa herança, que o Senhor é o nosso tesouro, que é nele que nós temos que colocar o nosso coração. Porque se a gente colocar 100% do nosso coração em alguém, num animal, numa pessoa, em um ser ou em algum objeto deste mundo, quando a gente perde aquilo ou aquela pessoa ou aquele animal, o mundo da gente desmorona, porque o nosso coração está nisso. E o Senhor Jesus disse que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, se o meu coração está num carro, o meu tesouro é o carro. O meu tesouro é a casa, se meu coração estiver na casa. Ou numa pessoa, ou num filho, ou num animal, ou em qualquer coisa. E aí, se a gente perde aquilo, a gente desmorona. Tem pessoas que querem até se matar quando tem a perda de um relacionamento, de um namoro. Há poucos dias eu vi isso. Já vi isso na minha própria família. De querer tentar suicídio porque perdeu o namorado. E o namorado até errado. E eu já vi outros casos de pessoas que tentaram suicídio porque acabou o namoro, o relacionamento, o casamento. Porque o coração da pessoa não está no Senhor. O coração da pessoa está naquela pessoa ou naquilo. Quando perde. Tem gente que está no hospital psiquiátrico porque perdeu o emprego, porque perdeu a promoção de cargo numa empresa, porque perdeu o carro, o financiamento, não pôde mais pagar. E aí a pessoa fica louco. Porque perdeu a namorada, porque perdeu a esposa, porque a esposa morreu. A pessoa enlouquece. A gente sente a perda, a gente chora, porque somos humanos, temos sentimento. Mas não pode chegar a esse nível de desespero. Se você tiver a mente, o coração em Deus, você vai conseguir sentir paz diante dessa adversidade, diante dessa situação. Você vai conseguir superar o problema, superar a perda, superar a situação da perda do filho, da perda da esposa, do pai que morreu, da mãe que morreu, do irmão que morreu, do casamento que acabou, da esposa que traiu. Porque senão a pessoa se desequilibra se não tiver o coração no Senhor. Então foi exatamente isso que eu estava refletindo.
Eu não imaginava que eu ia ter essa reação tranquila, pacífica, em paz no meu coração diante da perda dela e dos outros que já estão indo. Daqui a pouco o pai está indo também, e o filho já tem convulsão. Se botar o som alto, ele tem convulsão. Se levar para o pet shop para tosar, ele tem convulsão, porque já está idoso e desencadeou nesse processo de convulsão. Então ele pode morrer numa convulsão. Ele já teve 4. Então, o que eu quero transmitir para você que está me ouvindo é que você tem que colocar o seu coração no Senhor e entender que tudo nesse mundo passa. Que assim como sucede aos homens e como sucede aos animais, tanto um quanto o outro morrem. Vai chegar o momento de cada um. Queira Deus que o Senhor Jesus volte antes de eu morrer. Mas se o Senhor Jesus não voltar, eu vou ter que encarar a morte. Ou encarar a morte de alguém querido na minha família. E assim é. Eu, você, qualquer um, tem que encarar a perda, encarar a morte. A perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um filho, a perda do marido, a perda da esposa. Qualquer perda. Qualquer separação através de morte. A morte é uma coisa terrível. Porém, quando a gente tem um coração no Senhor, a gente descansa no Senhor, a gente consegue encarar, a gente chora. A gente pode até derramar lágrimas, mas a gente mantém o equilíbrio, a gente está confiante no Senhor, a gente está crendo que foi a permissão de Deus, que foi a vontade de Deus, que Ele estabeleceu isso. O pecado trouxe isso. Foi a punição de Deus para o homem quando pecou. Quando Adão pecou, a morte passou a entrar nos homens. Os homens passaram a morrer, atingiram os animais, atingiu a natureza. Os animais passaram a matar um ao outro. O leão passou a comer o veado, né? Passou a devorar, passou a matar para comer, passou a ser carnívoro. Porque antes do pecado, o leão, o tigre, a onça, eles eram herbívoros, comiam ervas. Mas depois do pecado, o pecado maldito, fez a própria natureza se desequilibrar, ser atingida. E aí o animal passou a ser feroz, passou a estranhar o homem, porque antes Adão convivia com ele ali, com o leão, com o tigre, com a onça, com os animais ferozes, que não eram ferozes. Você vê que o pecado atingiu toda a raça humana e atingiu todo o reino animal. E também até as plantas, porque as frutas passaram a apodrecer, criar bicho. Tudo foi atingido por conta do pecado. Então, a morte é uma consequência do pecado. Assim como a morte eterna também é uma consequência, a segunda morte, que o lago de fogo é a consequência do pecado do homem. Então a gente tem que entender que tudo nesse mundo passa, que o importante é você ter o seu coração no Senhor. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então guarde o seu coração, vigie o seu coração, os seus sentimentos, os seus desejos, porque muitas vezes a gente se entrega a desejos, se entrega a sonhos, se entrega a conquistas, e o nosso coração fica naquilo, e a gente fica obcecado em conquistar aquilo, em querer possuir isso, em querer possuir aquilo. No fim das contas, tudo isso vai ficar, tudo isso a gente morre e não leva a nada, fica tudo aqui. Então a gente só tem que levar a fé, o amor no coração, levar um relacionamento com Deus por toda a eternidade. Por isso que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o mais importante não é ter bens, não é ter dinheiro, não é ter casa, não é ter luxo, não é ter tudo do bom, não é ter posses, mansões. Quantas vezes a gente vê aí mostrando a fortuna de um milionário, de um ator, e as pessoas fazem questão de fazer isso, de mostrar quanto eles têm. Tem milionário aí que tem 30, 40 carros. Para que isso, gente? Por que as pessoas estão assim? Porque são apegadas aos bens materiais. Elas não têm noção de que ela vai morrer e vai deixar tudo. Aí quer ter 3, 4, 5, 6, 7, 8 carros, 10 carros. Quer ter várias casas. Quer ter tudo. Quer ter tudo. Quer possuir o mundo. Quer abraçar o mundo. Quer ter o mundo. Mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Que adianta ter tanto dinheiro, tanta riqueza, tantos bilhões, tanto dinheiro na conta bancária, tanto poder, riqueza, posse, posição, status, glória, fama? Para quê?
brigar por isso, correr atrás disso, se cansar atrás disso, ao invés de investir no reino de Deus, investir na salvação. Por isso que o Senhor Jesus disse, com a parábola do rico insensato, que juntou tesouros, e Deus disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e que tu tens preparado para quem será. Assim é aquele que não junta tesouro no céu, mas é rico para si mesmo, que não junta tesouro para Deus, mas é rico para consigo mesmo. Não é rico para com Deus, é rico para consigo mesmo. Morre e fica tudo, não leva nada. E está cheio de textos no Salmo que a glória de uma pessoa, quando se engrandece, nós não devemos temer, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Está lá no Salmo 48 a 49, se não foge a memória. Então, irmãos, eu concluo com isso. Nós perdemos, nós sofremos, nós ficamos tristes. Eu fiquei triste, fiquei abatido, fiquei para baixo, sentindo a falta dela, mas sou consciente de que dei o meu amor, que dei o meu melhor, que dei a minha dedicação, meus cuidados, tratamento, tudo do melhor para ela, como dou para os outros. E farei até o fim, cuidando deles. Porque é uma responsabilidade diante da lei, diante de Deus e diante da lei dos homens, cuidar do seu animal. Como também cuidar de uma criança, cuidar de um idoso, cuidar da família. São responsabilidades que Deus nos atribui. E a gente tem que cumprir essa missão com o coração cheio de amor, dedicação, respeitando, amando, cuidando, zelando. Porque quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, zela. Quem ama, dá o seu melhor para aquela pessoa ou para aquele animal. Então eu queria trazer esse vídeo para você refletir que o mais importante é fazer a vontade de Deus para permanecer para sempre. Porque tudo nesse mundo passa. O que sucede aos homens, sucede aos animais. O que sucede aos animais, sucede aos homens. A morte. Porque tudo é passageiro. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E reflita nessas palavras, reflita nesse vídeo. Repasse esse vídeo, compartilhe, comente. E é isso. A gente tem que ter o coração no Senhor. O nosso tesouro é o Senhor. E quando Jesus voltar, tudo aqui vai ficar. A gente vai deixar tudo. Nem a roupa vamos levar. Nem a roupa daqui nós vamos levar para entrar na eternidade. Receberemos uma nova veste. Então não adianta estar brigando por nada aqui desse mundo. Carro, bens, roupa, dinheiro, posses, nada. Nada. Nada material desse mundo. Devemos estar focando o nosso coração, a não ser no Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela sua atenção no canal, pelo acesso ao vídeo, por compartilhar, por deixar o seu like, por se inscrever. Que Deus abençoe você e retribua em nome do Senhor Jesus.